Mas a gente tem o fechamento de 2023 com boas notícias aí para o brasileiro, né? Infelizmente, essas boas notícias não devem se repetir durante esse ano, a gente já explica daqui a pouco com maiores detalhes, né? Mas, pelo menos esse ano, você teve que a cesta básica, nas 17 capitais pesquisadas, 15 delas você teve queda do preço da cesta básica. Ou seja, a cesta básica está mais barata do que estava no ano anterior, ou seja, em dezembro de 2022. A gente tem aqui, inclusive, o gráfico para mostrar para vocês, né, como que foi isso, né? Você vê que as únicas cestas básicas que tiveram um aumento esse ano foi de Belém um aumento de quase 1%, né? Não chega, foi 0,92%, se não me engano, e de Porto Alegre, que ficou quase no 0 a 0. Em todas as outras cestas básicas desse ano, você teve queda. Então, o que a gente tem é que a cesta básica de basicamente todas as capitais brasileiras em um ano apresentaram quedas. Você teve quedas bem consideráveis, acima de 5%, por exemplo, em Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Natal, isso tudo acima de 4% de queda. São Paulo mesmo, aí, que é boa parte da nossa audiência, você teve uma queda de quase 4%, então foram quedas bem consideráveis se a gente for pegar no ritmo anual. Só que, o que a gente já estava mostrando, o que o IPCA 15 também falou, mostrou para a gente, e isso aí vai sair dia 11, né? Vai sair dia 11 o IPCA final, e vai ter algum reflexo disso aí nesse cálculo, é a questão desses últimos meses, as questões climáticas. Então, a gente já está vendo aqui o preço da cesta básica em termos mensais dando alguns saltos. Ó. Você tem altas consideráveis. Você tem, em Porto Alegre, você tem um aumento de mais de 3% na cesta básica aí nesse momento. A de Brasília cresceu bastante, mais de 4%. Campo Grande, que teve a maior queda durante o ano, ela também teve aumento de mais de 3% somente nesse mês. Então, o que está acontecendo? Você está tendo um encarecimento no preço dos alimentos. Se você pegar só a cesta básica de São Paulo como referência, por exemplo, você teve um aumento de mais de 14% da batata. O feijão, que não vinha subindo, começou a subir, problemas climáticos. Você tem também o arroz, né? A gente sabe a situação climática desafiadora, né? Excesso de chuvas no sul do país, isso daí desmontou bastante, né, da produção de arroz aí brasileira. Também está aumentando o preço. O tomate, basicamente todas essas leguminosas, esses grãos que a gente consome, né, diariamente, o óleos de grãos, como por exemplo óleo de soja, você está tendo esse problema justamente porque está muito quente ou está chovendo muito e a safra está tendo quebras. Então, quebras, que quando eu falo quebra, é quebra de verdade, não é quebra de recorde. Está tendo problemas de falta de oferta de safra mesmo. Então, isso vai ser o grande desafio de 2024, se a gente for pensar na inflação brasileira, porque a gente deve ter uma alta no preço dos alimentos e a gente vai ter que contar muito com a Conab, tem que colocar de fato agora a Conab para funcionar, para evitar problemas maiores, e a gente vai precisar ter alguma atenção em relação a isso, Débora. E a gente ainda tem, né, a gente vai falar daqui a pouquinho, algo que não é novidade para quem acompanha a gente aqui, porque a gente vem falando disso, não é de hoje, justamente do impacto do El Niño, né, no preço dos alimentos e no preço das commodities alimentícias no geral, porque a gente ainda deve ter esse impacto agora em 2024. Então, a gente viu, né, essas questões climáticas, como o André muito bem explicou, afetando bastante a produção aí aqui no Brasil, né, produção de arroz, que foi um dos itens que subiu bastante, aí, inclusive vocês comentam no chat, o preço do arroz, né? Então a gente vê esse tipo de situação acontecendo, cinturões também pelo aquecimento, ali, os cinturões verdes tendo bastante problema na produção, e esse El Niño deve continuar aí impactando a inflação de alimentos em 2024, né? Exatamente, não é a Selic que faz chover ou faz ficar calor, né? A Selic não é o cacique de cobra coral, é justamente os problemas climáticos. E não adianta você querer mexer com taxa de juros para resolver esse problema, é impossível, né? O que a gente está tendo é que você vai ter uma quebra de safra
de alimentos importantes, vai ser produzido menos soja, vai ser produzido menos milho, mesmo que boa parte desses bens são voltados para exportação, a gente fica com a sobra pelo menos, só que então é menos sobra que vai sobrar aqui para a gente consumir, né? Feijão, arroz também, hortaliças que são plantadas nos cinturões verdes das grandes capitais, por exemplo, quem mora em São Paulo sabe que é Suzano, Mauá, aquela parte do ABC paulista, né? Basicamente você tem a produção desses bens, né? Então você vai ter uma alta desse tipo de preço de alimentos porque não tem jeito, né? O El Niño veio para ficar, o El Niño vai aumentar as temperaturas, aumentando as temperaturas você também vai ter chuvas mais fortes, isso aí vai desregular completamente as safras, isso aí vai acabar prejudicando e vai ter uma alta no preço dos alimentos, né? O El Niño, se não me engano, aí deve estar previsto pelo menos até abril de 2024, então a gente vai ter um primeiro trimestre com um preço de alimentos, principalmente esses in natura, o que a gente consome na feira, né, vai ser bem alto. Então a gente já está avisando aí para depois falar, meu Deus, o que aconteceu, né? Então, esse é um fato climático e sim a gente vai ter que dar alguma solução em relação a isso, né? E ainda tem alguns especialistas, inclusive, falando que esse ano pode ser, inclusive, mais quente que o ano passado. Então, bem preocupante aí essa situação climática que a gente deve enfrentar.